dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos já começar um novo bate-papo. Já que estamos falando de arte ao som, Georg Friedrich Händel, música aquática. Vou ficar aqui aguardando meu parceiro de bate-papo. E enquanto ele chega, eu vou dar bom dia para todo mundo. Vamos à segunda parte do nosso bate-papo sobre fenomenologia e arte. Opa, vamos lá. Opa, Bom dia, meu amigo. chegando. Bom dia. O que você vê aí? Porque eu não vejo nada. Eu vejo duas canecas bem coloridas. Eu achei que você deixou isso como um objeto estético. Agora eu vejo você. Acertou em cheio. Ah, tá. Devo Você me vê confessar bem? que o, Vamos devo ver. confessar que as canecas estavam mais bonitas que você, viu? Eu tendo a concordar com você. Deixa eu Bom baixar dia, aqui a meu querido. musiquinha. Bom dia, bom dia. Estamos bem Estávamos de trilha ouvindo aqui sonora, hein? Estamos muito Handel. bem de trilha. Opa, Isso. música aquática. Academia für Alte Musik Berlim. Nada melhor do que a gente começar a voltar a bater o papo sobre arte de ficar, né, ouvindo grandes peças artísticas, né? Acho que é É bom verdade início, que, na verdade. por si só, essas músicas são capazes de nos proporcionar experiências muito singulares, né? Pois é. Você sabe que toda vez que eu fico pensando em música, né, eu tenho é bem ambíguo, porque eu sempre fui um fã incondicional da música barroca, né? Hum, E depois que eu vi aquele filme do Mozart, né, o Amadeus, né, lembrando o quanto que o Mozart, de certa forma, brincava, né, zoava com o barroco, porque o barroco tem uma continuidade, né? Se a gente fosse uhum, ser um pouco exagerado, é como se o barroco fosse quase positivista, enquanto o Mozart queria ser, né, muito mais. Então sempre uhum, foi ambíguo, mas sempre gostei dessas músicas. E aí sempre lembrava de uma hum. passagem de Bach, né? Sempre fui fã de Bach, dizendo que Bach, quando ele dizia que a música era uma forma de transcendência, uma forma de se elevar até Deus, né? E aí, para começar nosso bate-papo, lembrando de Bach, lembrando de Mozart, lembrando de Handel, mas ao mesmo tempo falando de arte, me deparo aqui com uma citação de ninguém menos do que Vicente Ferreira da Silva, um dos pioneiros da fenomenologia brasileira, no Ensaios Filosóficos, mais especificamente sobre um pequenino texto sobre a natureza da arte, onde ele finaliza com a seguinte frase que eu levanto a bola para você. Abre aspas. O artista é uma fresta por onde o impulso criador continua a exercer o seu milagroso poderio, um continuador da obra divina. Está contigo. Isso é que é bola levantada, hein? Rapaz. O impulso criador se sustenta e se afirma nessa abertura da obra divina. Eu acho que isso é. Eu acho que existem diferentes maneiras de nós, inclusive, lermos isso, né, vermos isso afirmado na nossa própria proposta de fundo de discussão e reflexão, que é o pensamento fenomenológico, né? Uhum. Daí a fertilidade, né, da reflexão da arte com a fenomenologia. E quando fala desse impulso criador, a sustentação desse impulso criador, eu acho que isso nos remete um pouco para a nossa vida cotidiana, né, Adriano? Nosso Uhum. cotidiano, que ele, de certa forma, ele se estrutura, de uma maneira geral, de uma forma muito performática e protocolar, né? Sim, sim. Enfim, a nossa vida cotidiana, em geral, é uma vida pautada por uma lógica, né? Por uma lógica muito protocolar, né? Por uma lógica muito pragmática, né? E, em geral, até muito reprodutivista, né?
Sim, E a sim. gente nem se dá muito conta disso, né? E eu acho que assim existem diferentes maneiras da gente conseguir encontrar a correspondência, né, desse fenômeno no pensamento fenomenológico. E o primeiro que já me vem à cabeça aqui é pensar lá no terceiro capítulo de Ser e Tempo, Uhum, a partir do parágrafo 14, uhum, em que Heidegger vai falar do caráter da mundanidade, certo. né? Essa acho que é uma das primeiras coisas fundamentais, né? Explica É, pra gente esse negócio, porque esse negócio não é simples, não. Não, isso não é simples, não. O que ele vai chamar de título de mundanidade de mundo, a Uhum, mundanidade do mundo. Então, assim, a gente tá falando de cotidiano, né? sim. E o que ele vai trazer para a gente ali, Adriano, assim, ele vai nos anunciar, de certa forma, isso que a gente chamou agora há pouco do caráter performático, né? Ou Uhum, seja, a ideia de presença, né? A ideia de ser aí ou presença, que é uma terminologia fundamentalmente heideggeriana para, né, para se referir a nós, né? A isso que ele vai chamar desse ente que somos, na relação com os demais entes, na relação com o mundo, na relação com as coisas, né? Ele vai trazer justamente aí que impera um caráter de manualidade, né? uhum, Ou seja, uhum, a lida, né? A nossa lida com o mundo em geral, de certa forma, ela se rege por uma espécie de uma atmosfera, de uma aura de manualidade e de uhum. instrumentalidade, né? A isso, a isso ele vai chamar de ocupação, que é uma Certo. outra ideia importante, né? Então, assim, de uma maneira geral, nós nos ocupamos das coisas em geral, né? Nós nos relacionamos com o mundo em geral, que ele vai chamar de ente intramundanos, e essa relação, em geral, ela obedece a uma espécie de égide dessa instrumentalidade que a gente pode traduzir para uma espécie de um para quê, Uhum, compreende? Uma espécie de um para quê. Então, eu acho que isso não é difícil de perceber. Assim, quando a gente está falando agora há pouco, quando você traz agora há pouco, né, o artista como mantenedor desse caráter de abertura, uhum, é como se fosse isso. A experiência da arte ela é uma experiência que ela, em certa medida, nos lança a uma experiência de momento, a uma relação de momento, a uma vivência de momento, que tende a subverter um pouco essa dimensão do para quê e da instrumentalidade, né? Vamos pensar numa coisa que a gente já conversou em outras lives. Só dando um exemplo, uhum. muito simples. A gente já conversou em outras lives. Quando a gente conversou sobre educação, Certo. né? A gente conversou e né, a gente viu que, assim, de uma forma geral, como é que se consolida hegemonicamente a relação do homem com a educação? De uma forma geral, num para quê, né? Ou Uhum, seja, educação é uma espécie de algo, né, que permite, né, ao homem atingir determinados fins, determinados objetivos. E, assim, contemporaneamente, fundamentalmente contemporaneamente, diretamente associado a trabalho, a mercado de trabalho, uhum, né? uhum. Então, esse é um exemplo muito claro de um para quê, né? Bom, Certo. nesse sentido, né, assim, circunscritos, né, dentro dessa aura, quer dizer, você tem aí uma espécie de consolidação de relação semântica com o ato, né, com o ato educacional, com a educação em geral, que não abre muito espaço para outras dimensões. Então, Uhum. por que que é comum, então, por que que é comum, então, quando você dialoga sobre isso na sua sala de aula, né, a gente ouvir aquela pergunta, mas para que serve? Para quê? Qual é a utilidade Exatamente. disso? É o para quê? E isso Quando que a gente justamente, vai aprender a fazer, né? exatamente. Então, isso que o Heidegger traz como sendo, né, um caráter de manualidade, de instrumentalidade, de ocupação, diz Uhum, muito aí sim desse caráter performático e uhum. protocolar do existir, Perfeito, compreende? E perfeito. aí sim, a experiência da arte, como você bem traz, é uma experiência que, de certa forma, ela Capa, subverte né? esses limites pré-determinativos, né? Perfeito. A priorístico do estar aí, do ser aí. Então, isso que ele traz nesse capítulo, que eu acho que é uma coisa bem Como interessante. se fosse uma coisa transcendente, né? A arte como se fosse uma Exatamente, coisa transcendente. Mas me diz uma coisa, vamos exatamente, esclarecer, que eu acho que exatamente. você está tocando num ponto que é fundamental, a gente já
comentou várias vezes sobre esse ponto, já que nós estamos aqui na proposta de limpar o campo, vamos Sim. colocar os pingos nos is, né? Como se diz por aí. Ao se falar do caráter da manualidade, ao se falar desse caráter que a gente vai sempre e superficialmente identificar com a positivação da vida, ao se Isso. falar da instrumentalidade, me corrija, Heidegger não está em nenhum momento dizendo, veja, isto é um polo errôneo, precisamos Não, desenvolver um outro polo. Não é nada dessa direção. Faz não é parte isso. de uma consideração, não é? Opa, dá bom dia para todos aqui? Opa, tem que Dá ter o dá bom trabalho de dia. equipe. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Filipão. Ah, Filipão. É isso aí. Né? Então, assim, vamos limpar o campo. Né? Porque, Isso, assim, isso. eu acho isso muito importante. Eu acho que bom que a gente veio já começar a tocar nesse assunto, é tocar numa ferida, né? Porque me parece que o grande problema nosso, invariavelmente, é o fato de que a gente superficializa a leitura fenomenológica. Vou já voltar aqui em alguns textos para a gente voltar, mas explicita isso para a gente. Explicita isso para gente. Quando Heidegger coloca o caráter de instrumentalidade, manualidade, não se está fazendo cisão em momento algum sobre a nossa realidade. Em outras palavras, me corrija se é a minha interpretação. Você que é o hermeneuta aqui. Estamos falando de uma dimensão crucial, natural, entre aspas, necessária, quer dizer, estou aqui fazendo meus paralelismos, né? Estou pensando aqui no Buber, quando ele diz do eu tudo, eu isso, e que invariavelmente o povo interpreta como eu isso bom, o eu isso ruim e o eu tudo bom. Né? E Uhum. fala, não, mas Buber nunca falou isso. Pelo contrário, ele diz, olha, inevitavelmente nós vivemos no mundo do isso. O que a Sim. gente não pode é só viver no isso. Isso Buber Uhum. fala desse jeito. Então, me parece que o Heidegger está indo mais ou menos no mesmo caminho, né? Esclarece isso pra gente. Exatamente, né? Então, assim, resgatando, né, aquilo que a gente tem conversado em muitas lives, não combina com fenomenologia o caráter dicotomizante. Então, assim, a ideia de desconstrução, por exemplo, né, e esse é um termo muito forte, né, em Heidegger, a ideia de desconstrução da metafísica, né, está longe de ser, né, uma perspectiva de negação das possibilidades históricas de sentido, né, que se desenvolvem na relação do homem com o mundo. Está longe de ser uma negação disso. Mas aí que está, né? Quando se afirma justamente isso que é decorrente do caráter intencional da consciência humana, lá de Husserl, né? A dialética hermenêutica, a historicidade que se anuncia nas nossas relações com o mundo, na verdade é como se fosse uma obstrução desse caráter mais aberto a partir da consolidação de sentido legitimamente histórica, entretanto, que nós, de certa forma, perdemos, nós vamos simplificando e depreciando uma certa capacidade que temos, uma possibilidade originária nossa, de estranhamento dessas relações determinativas e que fecham para outras possibilidades. Então, o que está em jogo é uma espécie de caráter hegemônico restritivo, Perfeito. compreende? E não exatamente de uma substituição e de uma negação polar. Não é? Se a gente Perfeito. vai, mais uma vez, fazendo aí essa analogia com o campo da arte, né, o que a experiência da arte, de certa forma, nos possibilita, e é importante, que eu acho que é falar de experiência da arte, não é? Porque assim, você pode apresentar um quadro de Monet e a pessoa olhar para aquilo e ver um borrão de tinta. Né? Uhum. A experiência da arte ela está envolvida numa vivência possível, né? E não exatamente, né, numa relação objetal pré-definida. Mas, enfim, o que essa experiência da arte, em certa medida, nos permite, que é justamente o que você trouxe, é um pouco daquilo que eu até, rapaz, separei aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui, achei. Show. Né? Beleza. A gente gosta de citar muito o Manuel, né? Opa, olha aí. Manuel de Barro. Aqui. Uhum. E ele aqui, nesse livro sobre o nada, Uhum. sensacional, diz ele aqui, olha só. A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, Uhum. mas não pode medir seus cantos. A ciência pode calcular quantos cavalos de força existem no canto de um sabiá. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar, dois pontos, divinare. Divinare. Divinare.
os sabiás divinam. Então, veja bem, é isso que a gente chama do caráter restritivo. Ou seja, que a experiência do canto do sabiá não se reduz à metrificação do seu canto. Perfeito. Entende? Então, é esse o caráter não reducionista que a gente chama da experiência dialética da arte. Né? Perfeito. E aqui Perfeito. eu acho que a ponte que ele faz com o Divinari foi exatamente o que você trouxe anteriormente. Legal, porque veja, é fundamental a gente tocar nessa ferida, né? Para a gente não ficar caindo. Né? Você falou bem, desconstrução é uma palavra muito complicada. Né? E é engraçado que você tá. Que bom que você trouxe o Manuel de Barros, porque eu me deparei aqui, eu tô com 3 autores aqui, e a gente vai voltar naquela nossa questão. Ao invés da gente transformar nossa fala aqui numa delimitação estrita ou naturalizante do que é uma fenomenologia, ou seja, vamos aqui, não estamos aqui criando uma escola fenomenológica, vamos pensar no caráter fenomenológico de tudo isso. Enquanto você falava, fiquei pensando assim, por isso que eu fiz questão de voltar, né? Estou aqui ouvindo Handel, estou aqui ouvindo uma orquestra, fico me perguntando, o que seria da arte, da música, sem um instrumento musical? Né? E não pensando um ou outro como pré-determinantes ou determinísticos do outro, mas assim, como copartícipes da própria estrutura da arte. Né? Quer dizer, eu preciso do instrumento musical, eu preciso da manualidade para construir um instrumento musical para poder desenvolver a minha própria arte. Né? E aí, enquanto você estava falando, você traz Manuel de Barros, eu me deparo aqui com uma das cartas de Van Gogh, né? Quando ele vai falar, ele vai citar aqui que tá pintando figuras, está pintando. Ele diz assim: prefiro pintar figuras e também acho que um dia o mercado ficará abarrotado de paisagens. Aí olha só que frase. Contudo, prefiro pintar os olhos do homem mais que as catedrais, pois nos olhos há algo que nas catedrais não há, mesmo que elas sejam majestosas e se imponham. A alma de um homem, mesmo que seja um pobre mendigo ou uma prostituta, é mais interessante aos meus olhos. Né? E aí, veja, isso é Van Gogh, se traz Manuel de Barros, a gente está falando de Heidegger, vamos juntar com Husserl, né? Vamos juntar com fenomenologia, quer dizer, nós estamos falando que a experiência estética, como trazia o Vicente Ferreira da Silva, é uma experiência transcendente, mas que não independe da minha relação mundana, não é isso? Exatamente. E eu acho que essa experiência transcendente diz exatamente daquilo que a gente falou semana passada, naquela leitura do Gumbrich, que a gente comentou, né? Na relação entre presença e sentido, o que o sentido não diz, né? Que é a sustentação da tensão entre presença enquanto abertura, né? Presença enquanto ser aí, presença enquanto uma abertura constitutiva originária de mundo, e o sentido, que é o que se anuncia. Né? A sustentação dessa dialética, ou seja, a sustentação de uma irredutibilidade a um campo de possibilidades, a possibilidade que se anuncia como sentido, o visto, o percebido, né? E que, portanto, não esgota essa experiência mais originária de possibilidade de criação, que é a sustentação dessa dialética. E que é a sustentação de uma experiência de transcendência. Entende? Que, em última instância, Adriano, a gente está falando de Rússia. Pois A gente está é. falando de Rússia. A gente está Né? falando de fenomenologia, né? A gente está falando de fenomenologia, que é justamente, né, a proposta, a ideia da fenomenologia transcendental, a ideia da redução transcendental é justamente essa ruptura das amarras do sujeito psicológico. Né? É justamente uma espécie de afrouxamento, né, das algemas da experiência da imanência, né, na qual a gente se toma como simplesmente dado e as coisas como em si. Né? Então, a experiência da transcendência é justamente uma experiência de amplificação perceptiva de possibilidade de sentido, para além, de modo não excludente, para além daquilo que se anuncia o tempo todo enquanto sentido, que é o que a gente consegue ver a cada momento, né? Mas que não reduz esse campo mais amplo de possibilidades, que é sempre uma espécie de um aberto. Né? Então a gente está falando de Husserl, né? Quando o Husserl está caminhando em direção a esse preenchimento intuitivo, a busca da essência eidética em Husserl, que é esse preenchimento intuitivo que é pré-predicativo, né? Que é
racionalista, né? Mas que é a base de qualquer experiência racional e nominalista, né? É justamente isso que é o campo de possibilidade mais originário, entende? Então, assim, a transcendência é justamente uma espécie de afrouxamento dessas amarras supostamente determinativas da coisa em si que se anuncia para mim no vivido de qualquer experiência, né? Então, a gente está falando de fenomenologia. A gente está Perfeitamente. falando dessa abertura irredutível a qualquer anunciação de sentido que se dê, né? E o Mas sim, que não desvalida e muito menos desmerece, claro que não, muito pelo contrário, né? e você traz perfeito. Vou frisar a sua frase aí, o vivido da experiência. A gente Isso, vai ter que outro dia enfrentar esse problema. Vivido é uma isso, coisa, experiência é outra coisa, representação é outra coisa, percepção é outra isso, coisa, né? E aí, excelente. curiosamente, o Russell nunca escreveu especificamente sobre estética, né? A gente comentou na live É, passada que os grandes nomes da estética, né, fenomenológica são basicamente Moritz Geiger, você tem até tá, o próprio Michel Dufresne, né? E ele vai fazer também uhum, uma diferença muito grande entre objeto estético e objeto de arte, ou objeto estético e obra de arte, né? E sim, aí, olha só que coisa curiosa, aí eu me deparo aqui com um grande autor contemporâneo, Richard Wollheim, A Pintura como Arte, isso é um grande nome da estética contemporânea. Capítulo 2 ele uhum. começa dizendo assim, olha que coisa linda, e veja se, me diga se não é profundamente fenomenológico, né? A principal afirmação da minha primeira palestra foi que, para compreender a pintura praticada como arte, tanto a pintura em geral quanto cada obra de arte, temos de partir da perspectiva do artista, né? Entretanto, isso é muito importante reconhecer que isso não implica desprezar o ponto de vista do espectador. Foi aquilo que a gente estava conversando semana passada, entre uma obra de arte e o convite à participação do espectador, né? É preciso apenas repensá-lo. Aí leva lá na frente, né, tem uma passagem onde ele vai falar como é que a gente vai começar a analisar o objeto de arte. Ele diz assim, comecemos pelo ver em. Olha que bonitinho, veja que fenomenológico, e veja que autor, abre aspas, fenomenológico ele vai trazer, né, para a nossa discussão aqui. Comecemos pelo ver em. Trata-se de um tipo bem definido de percepção desencadeada pela presença no campo visual de uma superfície diferenciada. Nem todas as superfícies diferenciadas provocam esse efeito, mas duvido muito que se possa dizer alguma coisa significativa sobre o que exatamente uma superfície deve ter para provocá-lo, que é aquilo que você estava começando a conversar. A gente olha para o céu, vê uma nuvem, começa a ver formas, né? Quando a superfície é adequada, temos a experiência de uma certa fenomenologia característica do ver em, escrito do Wollheim aqui. Os teóricos da representação costumam negligenciar ou diminuir a importância dessa fenomenologia, com o que acabam deturpando a representação. Dou o nome de dualidade a essa característica fenomenológica, porque duas coisas acontecem simultaneamente no ver em. Tenho consciência visual da superfície para a qual estou olhando, e ao mesmo tempo distingo na frente dela uma outra coisa que avança, ou em certos casos, recua. Assim, por exemplo, agora vem o tal do fenomenólogo surpresa aqui. Assim, por exemplo, seguindo o famoso conselho de Leonardo da Vinci, a uma aspirante a pintor, olho para uma parede manchada ou deixo meus olhos vagarem por uma vidraça coberta de geada. Tenho consciência visual da parede ou da vidraça e reconheço um menino nu ou as bailarinas com misteriosos vestidos de gaze na frente de um fundo mais escuro. Em virtude dessa experiência, é possível dizer que vejo o menino na parede ou as bailarinas na vidraça. Diga se isso não é profundamente fenomenológico, se não é profundamente merleau-pontiano. Ah, Né? perfeito, resgate. Perfeito, perfeito. Perfeito, Olha só. resgate Merleau-Ponty. E interessante, não é? Naquele momento que ele vai falar é, do incômodo, né, dos filósofos da representação, Exato. não é? Uhum. Porque é como se fosse um pouco isso, não é? Assim, essa, né, você falou agora há pouco, né, que a gente vai ter que voltar a falar sobre a diferença entre experiência, vivência e representação, mas é como se fosse isso, né? Assim, a representação, né, a anunciação de mundo tal qual se anuncia, não dá conta da vivência, não é? Uhum. Da vivência de momento de mundo. Ou seja,
isso que nós intuímos do ponto de vista representativo, na verdade, e o incômodo, é compreensível o incômodo dos filósofos da representação, porque, de certa forma, a experiência da arte ela não se permite tutelar pela representação. Não Sim. é? E esse convite do Verém é fundamental, porque exatamente esse é o próprio exercício da transcendência. Uhum. Esse é o Pois é. próprio exercício, né? Por que não pensar, né, numa analogia com uma epoquê mais radical? Não Uhum. é? Né? Olha só, olha a gente fazendo aí as interlocuções fenomenológicas com o russo, né? Uma espécie de uma epoquê, mas quando eu digo mais radical, é quando ela transcende, inclusive, o próprio ato volitivo do sujeito Sim, psicológico, né? De vontade, perfeito, o ato de vai além, senão a gente volta de perfeito. novo para o campo de uma instrumentalização, Exatamente. né, racionalista, subjetivista, e não é o caso, né? Uhum. Mas no limite a gente tá num exercício de uma experiência de desprendimento, né? Uma espécie de, Uhum. né, de uma experiência de se perder, né? De perder-se de si, Isso, perder-se de si numa perfeito. espécie, né, de um perder-se das representações hegemônicas que se anunciam numa anunciação de mundo de momento, não é? Uhum. Que são fundamentais e me anunciam, mas não esgota a possibilidade de anunciação. É a sustentação dessa dialética, né? E eu acho muito bacana quando ele vai trazer a questão da dualidade, porque essa dualidade é uma dualidade dialética. Ela não é uma dualidade dicotômica. Isso é muito importante, não é? Porque né, né, a gente, até pela própria tradição, né, pensamento, Uhum. tende a funcionar, de uma certa forma, na dualidade dicotomizante, excludente, aquilo que você falou Uhum. no início do nosso papo, né? Atenção para o fato da desconstrução. Por exemplo, desconstrução não é uma negação, mas a desconstrução é um questionamento de um caráter hegemônico que se consolida e inviabiliza novas possibilidades a partir do estranhamento daquilo que se anuncia quase que de ordem representativa e inequívoca. E isso é Uhum. desconstrução, né? Então, assim, eu acho que é E- muito importante que a gente consiga associar essa dialética, né, que sustenta a multiplicidade experiencial, em uma certa medida, porque senão a gente recai de novo, né, eu diria que nas armadilhas, né, da e- dicotomia e- e relativa. eu acho que é aí, esse para mim é um ponto central para a gente, que já que a gente está discutindo o tempo todo sobre fenomenologia e clínica, eu acho que é o ponto nevrálgico para a gente discutir, que é isso. Não se trata de volição, não se trata de substituir o racional pelo visceral, ou o racional pelo Uhum, emocional, pelo emotivo. Não se uhum, trata uhum, de uhum. visceralidade, emotividade, não se trata, né? Senão, de novo, né, cheio de boas vontades, a gente sai de um polo, vai para o outro polo. Né? Se trata de exatamente, gostei dessa sua fala, né? Se trata de manter, né, de manter a persistência da dialética. E eu acho que a arte aqui ela nos imputa uma necessidade de se pensar para fora, né? Por isso que eu semana passada eu estava dizendo para você, eu curto muito Monet porque ele me obriga necessariamente a copenetrar na pintura dele sem nunca saber claramente do que ele está se referindo, porque não é aquela representação realística tácita, né? Então tem sempre esse jogo. Isso para mim é uma grande metáfora para a clínica. Quando eu penso assim, a clínica, tal da fenomenologia da clínica, tal da clínica fenomenológica, é muitas das vezes um deixar acontecer que ultrapassa qualquer tipo de possibilidade de previsibilidade. Né? Que me coloca até numa posição, às vezes, muito incômoda, que é o fato, né? Não sei se você já sentiu isso no consultório, mas quantas e quantas vezes eu tinha, assim, um certo incômodo de acabar a sessão depois de uma sessão magnífica, de grande iluminação que o paciente teve, ele vai me pagar e eu fico com aquela sensação, puxa vida, eu não fiz nada, né? E ele ainda vai me pagar, sabe? É um paradoxo que deve se manter nessa dialética. Eu fico pensando sempre nisso, por isso que a arte me puxa para pensar a clínica. O que você acha disso? Perfeito. Porque a própria concepção histórica, e aí volta, né, na questão da historicidade, na questão hermenêutica, né, porque somos históricos, somos hermenêuticos. Então, assim, quando você fala desse distanciamento, né, em última instância, o que a gente está tentando falar é justamente uma abertura para uma desconsolidação do caráter hegemônico que se faz presente na experiência clínica de modo muito naturalizado. Isso é um distanciamento. Né? Isso é um exercício de conquista
vamos dizer assim, de um certo grau de libertação. Entretanto, aí volta no que você trouxe de ser muito importante, não é? Isso não pode recair numa volitividade, porque senão a gente vai lá no início numa espécie de armadilha, capturado pela armadilha do subjetivismo que a própria fenomenologia russeliana vai questionar, não Sim, é? sim. Uhum. Compreende? É aí que a gente fala da transcendência. Né? Esse é o exercício da transcendência fenomenológica, da transcendência, né, mais radical, que é justamente uma espécie de uma abdicação de si, mas sem as guias da racionalidade volitiva. Entende? Certo. Então é como se fosse. Isso se aproxima muito para mim da experiência heideggeriana da serenidade, da Uhum. Gelassenheit, se aproxima Uhum. muito disso, que é uma espécie de uma experiência de um não querer. E a Sim, experiência do sim. não querer é a experiência de uma habitação regida justamente pela égide do encontro possível de momento, né? Na sua Uhum. plenitude, na sua multipluralidade, na multidimensionalidade do humano, né? Passa muito por aí. Né? Por isso que é um exercício de distanciamento. Mas é um exercício de distanciamento que permite uma espécie de enlarguecimento, estranhamento, né? De libertação, em alguma medida, daquilo que se anuncia o tempo todo como sentido possível. Né? Esse é o exercício da libertação. Então, quando você fala, vai se aproximando do final né, né, terminava e dava, né, aquela angústia, por quê? Porque naquele momento do término, é como se fosse naquele momento do término, né, e do pagamento, o que, né, meio que assim, inaugurava-se, né, retornava ali, né, naquele momento, uma espécie de, isso que a gente falou agora há pouco, né, da manualidade, da instrumentalidade, do lugar definido, da clínica enquanto, né, uma prática instituída, enfim. E isso né, num momento como esse, isso é aterrorizante, assim, Aham, aham. porque isso dá uma tristeza, às vezes, desgraçada. Pô, isso aqui tá tão sensacional. Por que tem que lembrar que entendeu? Lembrar que é uma coisa que acaba muitas vezes né, sendo vivida como reduzida a essa experiência, né, exatamente um serviço, né, Uhum. mais estrito senso. Né? Não se Pois resume a isso, não se é. reduz a isso. Então, acho que é exatamente isso que você está falando da experiência clínica, né, do fenômeno da arte, É. né, que nos Engraçado, possibilita. né, que você está falando disso, você falou do Gelassenheit, eu estou viajando aqui, quer dizer, aquela clássica frase do Buber, né? A grande tragédia da nossa relação é que toda relação eu-tu se transforma inevitável e irremediavelmente num isso, logo após que ela acontece. É bem isso, né? Quer dizer, você está falando do Gelassenheit, eu estou pensando na estrutura, na atitude contemplativa, e aí parece que, eu estou tentando fazer as analogias entre o tema da arte e a nossa clínica, né? E aí parece que, radicalmente falando, boa parte do que é o processo da clínica é nada mais, entre aspas, nada mais aqui para não ficar, não fazer aquela distinção hierárquica de valor, né? Mas abre aspas, nada mais, nada menos do que a própria possibilidade do experienciar, né? A própria possibilidade de experimentar. Parece que o grande ato terapêutico é, muitas das vezes, única e exclusivamente essa possibilidade. Né? É curioso isso. Isso me lembra muito o objeto estético, a atitude estética. Né? Porque ele é uma possibilidade múltipla. Né? Como diz o Polheim, eu olho para uma parede, né? vejo ali formas e a partir desse duplo ato, né? dessa dualidade de ato, vejo as bailarinas. Né? Eu fico pensando nessa direção, o que você acha? Ou viagem demais agora? Não, não, não é viagem demais, não. Sabe por quê? Vamos lá, vamos para retornar nisso que você chamou, da possibilidade de experienciar, né, de experimentar, e que a experiência da Gelassenheit, você falou que lembra, né, a atitude contemplativa, né, da contemplação. Isso me faz lembrar uma coisa que eu acho que é muito comum que acontece, que, né, de certa maneira, vai dando o tom, né, do nosso viver, né, da nossa vida cotidiana. Né? É como se fosse assim, às vezes você sai de casa para trabalhar. Né? Você sai de casa para trabalhar e aí você, claro, não nesse contexto que a gente está, mas vamos supor que você se deslocasse para a universidade, né, para dar sua aula. Quantas vezes você, num determinado momento, no trabalho, chegou no trabalho? Ou o Uhum. contrário, saiu do trabalho e veio para casa.
Quantas vezes já não aconteceu com a gente que você, assim, cai a ficha de uma hora para outra, assim, né? Te toma um pensamento que é, assim, você se percebe que você foi, mas você não se percebeu indo. Uhum, uhum. Não é? Oh, Você quase, foi, mas você não, quase que né? diariamente. Quase que Uhum. diariamente. Eu estou sendo modesto aqui de falar É, que é de vez em quando. é o Quase que hábito, a diariamente. rotina, né? Exato. Sim. Então, assim, mas só o problema é que isso não se reduz, né, ao seu deslocamento para o trabalho ou do trabalho para cá. Né? Isso não se reduz a isso. Ou seja, essa certa, essa certa asepsia experiencial, Uhum. compreende? Né, essa espécie de zumbificação anestesiante é justamente o que você está trazendo, Adriano, como assim? A capacidade de experienciar, experimentar e contemplar. Ou seja, não há contemplação, não há experienciação, não há experimentação. Então, assim, o que a gente, portanto, percebe, né, de um fenômeno de grande valor na clínica é uma espécie de resgate de uma condição mínima de experimentação, de experienciação. Porque o cotidiano vai sendo, de certa forma, regido por uma naturalidade, pela atitude natural, né? Por um caráter protocolar, que é essa coisa, né? De você se desloca para o trabalho, vai para casa, enfim, uma coisa meio que tarefeira. Né? E com isso, de certa forma, né, se perde aí? Justamente aquilo que é o mais originário de nós enquanto seres humanos, né? Que é a abertura de possibilidade indeterminada para lidar com o mundo. Só que vira uma vida determinada, vira uma relação, né? Eu diria que assim, objetal, né? Como eu falei, de asepsia. Então, a experiência clínica e a experiência artística é justamente por si só uma experiência que ela violenta os limites da representação, né? Uhum. Ela meio que ela implode internamente os limites da representação, ou seja, os limites do pensamento representativo em tese definidores do que são as coisas, do que é mundo, né? Das verdades, né? E que aí sim eu acho que ela reinaugura um pouco essa condição mais experiencial, né? Num sentido mais, né, de uma outra intensidade, que não essa cotidiana que normalmente realmente é muito mais empobrecida, muito mais, né, fragilizada, talvez, né? Dentro daquilo que a gente falou lá inicialmente, né, quando a gente trouxe, inclusive, lá com o Heidegger, esse caráter meio que instrumental, manual, de ocupação, né? A gente vive ocupado no sentido né, de protocolos, performance, tarefas, né? E é isso que, de certa forma, inviabiliza uma experiência um pouco mais, eu diria, né, intensa do existir. Um pouco mais abrangente. Engraçado que ontem, né? Ontem a gente estava batendo um papo com o professor Jorge Ponciano Ribeiro, noutra live, no outro projeto aí, e estavam exatamente Hum, discutindo essa questão da clínica, né? E quanto que a gente sempre fala a psicoterapia. A psicoterapia é uma ciência, ela é uma técnica, mas ela também é uma arte, né? uhum, E parece que sempre que a gente chega assim, ela também é uma arte, parece que a gente vem e transforma ela numa, olha só que coisa curiosa, numa experiência subjetivada objetificante, como sim, se, não é? Como se eu sim. pudesse fazer a transcendência da minha subjetividade, como se a minha subjetividade passasse a ser o referencial objetificante da realidade. Meu Deus, olha a armadilha, né? E aí, olha só, olha que coisa legal. Eu não consegui ver toda, né? Eu vi uma Uhum. parte lá da sua conversa, dessa segunda parte com o Jorge. Sensacional, sensacional. Mas eu consegui ver o suficiente de passar daquele momento que ele falou da moça lá, a dona do barzinho, Ah, do Cappuccino. do Cappuccino, quando ele Aham. tinha terminado a defesa dele, né? Quando ele tinha Isso. terminado a Uhum, defesa uhum. dele. E aí, olha só, né, que interessante. O que que faz ele dizer, né, e não se esquecer até hoje, é que a experiência mais marcante pensar no doutorado é lembrar daquela situação, Daquela cena. Uhum. daquela cena em que a moça lá, né, do barzinho, né, vamos dizer assim, quando ele retornou da defesa, com o canudo debaixo do braço, ela perguntou como é Uhum. que foi, e ele falou que tinha, né, e ele um Dottore. pouco, doutor, e ele um pouco cabisbaixo, né, Uhum.
E aí ela fez aquela cena maravilhosa, então vou te dar um cappuccino. E por quê? Né? Qual é a potência, né? O que caracteriza aquele momento e a atitude dela para ser merecedora desse registro tão forte, né? Na vida dele, a ponto de lembrar da defesa do doutorado, que tem mais de 40 anos, né? Foi na década Opa! de 70, né? Aham. Foi na década de 70, até hoje. Né? É justamente o caráter subversivo da representação dada do lugar dela de uma dona do barzinho, de uma mera prestadora de serviço, né? de vender coisas. Né? O que ela fez naquele momento foi implodir isso, né? E proporcionar uma experiência, olha aqui o que você trouxe a questão da experiência, e proporcionar uma experiência irrestrita a essas determinações históricas, que é de vendedora de cappuccino. Sim. Quando ela faz o que faz, no fundo, o que ela traz, o que ela chama ele, convida ele a partir de uma atitude dela, olha, vamos experienciar isso aqui da forma mais inusitada possível, forte possível, mas ao mesmo tempo atendente disso que é o que somos aqui agora. Eu com a minha alegria e você ter defendido, você nesse momento. Pois bem, eu acho que é exatamente isso o caráter subversivo da arte. Sim, sim. Subversivo nesse sentido, né? Uhum. Que implosor, implodinte, é, é, implodinte, está valendo Tá porque o valendo, tá sentido valendo. fala mais alto do que as representações, assim, né, implodinte do dado. Né? E olha só, há mais de 40 anos, um homem como Jorge Ponciano, né, com tantas experiências, com tantas coisas que já passou na vida, fortes, como ele falou na própria live dele, mas isso é uma coisa que Mantém. ficou marcada. Isso, Né? mantém essa. Né? Tanto que eu falei para ele, enquanto ele foi contando, eu fui construindo a cena na minha cabeça. E assim, para Sim, mim ficou claro que ali você tinha uma cena, mas a cena no sentido artístico, a cena do teatro, né? Você tem isso. claramente aquela cena, aquela tela, aquele. E aí eu fiquei pensando assim, gente, o cappuccino é um objeto estético. Ali naquele momento foi uma profunda experiência estética. O cappuccino ele condensava não só a relação entre duas pessoas, mas condensava toda uma trajetória, Sim, né, de chegar sim. assim, doutor, sim, doutor, então te paga um cappuccino, né? Quer dizer, todos os cappuccinos, né, me lembra muito aquela poesia não sei se do Vinícius de Moraes, acho que é do Vinícius de Moraes, né? Diz assim que todas as mãos que me tocaram né, me conduziram até as tuas, né, minha amada, né? Aquela cena, o cappuccino é isso, é o cappuccino, né, que representa todos os cappuccinos e ao mesmo tempo transcende vamos, já que estamos brincando com as palavras, né, transcende a cappuccinidade dos cappuccinos, né, Exatamente. e se Exatamente, torna algo exatamente. além do que o próprio cappuccino pode ser. É impressionante Perfeito, isso, né? perfeito. Não é? Isso para mim Porque veja assim, só para ah, complementar e ver se você concorda comigo. Nessa hora, para mim, a clínica se torna efetivamente um objeto estético e um objeto absolutamente transcendente, aonde técnica, arte, ciência se mesclam de tal maneira, aonde que aí eu me lembro meu velho mestre Rogers, né, quando ele dizia assim, para começar basta você ficar diante do sujeito. É assim que você começa a cena, né? O que você acha? exatamente. É isso que você traz do cappuccino. A caputinidade do cappuccino Tô sem ele. transcende. É, é exatamente aquilo que a gente falou no início, né, Adriano? Porque não é o quadro do Monet que define, Uhum. entende? O quadro do Monet pode proporcionar uma experiência muito menos estética do que o cappuccino. Sim, sim. Portanto, não está nem exatamente no quadro, nem exatamente no cappuccino. A experiência estética, a Uhum. experiência da arte, é justamente essa experiência de uma subversão do representacional, do representativo, do dado, né? Dessa historicidade meio que quase que estruturante de uma forma determinativa das coisas, do Cappuccino, por exemplo, né?
mas que, de certa forma, é violada numa espécie de contemplação mais ampla, numa espécie de experienciação ilimitada de momento, né? Regida pela ordem, né, do aqui e agora, pela ordem do vivido. Né? Uhum. Então, acho que é exatamente isso, né, que mostra que a experiência estética, e quando você fala da clínica, é exatamente isso, né? Porque, né, se a clínica é essa possibilidade do estranhamento, ela é eminentemente uma experiência de subversão, subversão do ponto de vista disso, né, de uma espécie de implosão e anunciação do caráter irredutivo das coisas dadas, do sentido intrínseco, né? Justamente, portanto, esse convite a uma contemplação mais ampla e uma demora experiencial que anuncia outras possibilidades de sentido, isso é a experiência estética, e que, portanto, guarda consigo a possibilidade de novos sentidos, né? Né, de novos preenchimentos intuitivos. Não é? E aí a gente volta para a Rússia. Não é? Eu acho que Uhum. é justamente isso. Eu acho que a experiência estética, ela, de certa maneira, ela nos convida para uma outra ordem de preenchimento, entende? Não um preenchimento representacional, representativo, né? Sim. Mas assim, esse preenchimento poético, esse preenchimento do aqui e agora possível, né? Então, eu acho que isso realmente dialoga de uma maneira muito íntima com clínica. Por isso é que eu acho que a experiência da arte, como você falou semana passada, né? Às vezes falta mesmo a gente falar um pouco mais sobre arte-terapia, musicoterapia, né? Música, dança, Dança, literatura, né? exatamente. Nem que seja de início como metáfora, né? Como analogia, como ponto de partida, né? Que, Perfeito. olha só essa uma frase de Michel Dufresne no próprio prefácio do seu livro Estética e Filosofia, né? Antes de construir conceitos e máquinas, enquanto fabricava as primeiras ferramentas, o homem criou mitos e pintou imagens. Olha só. Mas essa prioridade não pode ser reivindicada tanto pela religião quanto pela arte. Religião e arte só mais tarde se distinguirão verdadeiramente. Aqui é o suficiente compreender que a arte espontânea exprime o liame do homem com a natureza. Né? Quer dizer, como você chama a atenção, né? Não é a tela do Monet que traz a questão, como também não é nem a intenção do pintor, né? O Não. sentido do objeto Uhum. estético está nesse entrelaçamento, né? Sim. Eu gosto de pensar em entrelaçamento, né? Tá nessa aproximação, né? E aí é engraçado que agora que me veio, não vou conseguir recuperar agora, mas tem um texto do Milan Kundera, né? O grande Uhum. autor tcheco e ele começa se eu não me engano, é a arte do romance. Ele começa a escrever sobre a arte do romance. Primeiro texto, primeiro capítulo, primeiras coisas, quem que ele chama para dialogar com ele? Husserl e a fenomenologia. Olha só que coisa fantástica. Né? São Opa. textos que a gente tinha que ler. Né? Então, é fantástico isso. Né? Eu acho que a gente precisa realmente recuperar. Né? Você está falando aí da técnica, está falando da manualidade, está falando da instrumentalidade, que é o cerne de qualquer pensamento fenomenológico, né? E a nossa formação, ela está, não só a nossa formação, a nossa atuação está ancrado disso, né? Diz aí. Porque, em última instância, se a gente vê sentido, né? Se a gente vê sentido nesse questionamento originário fenomenológico, né? De uma espécie de desabitação existencial das relações de sentido mundano, né? Seja nas ciências, né? Num processo histórico, Uhum. objetificante, que de certa forma, né? De certa forma promove uma redução invertida, né? Uma redução fenomenológica invertida no sentido de cada vez mais distanciamento, né? Cada vez mais, né, distanciamento da experiência, né? Da experiência humana, vamos dizer assim, da experiência de sentido. E se a gente vê, portanto, fundamento nisso, eu acho que a experiência da arte ela é justamente assim como a própria experiência fenomenológica, né?
quando Nietzsche vai dizer lá, Uhum. quando Nietzsche vai falar sobre a questão da experiência estética, ele tem uma passagem muito bonita, mais ou menos assim, que ele fala que a finalidade da arte é dar corpo, dar vida à essência secreta das coisas, que não cabe nas representações da aparência. Uhum. Isso né, é exatamente isso. Né? Assim, eu acho que é o resgate de um perdido, né? Uhum. E que, de Uhum. certa forma, esse perdido, enquanto uma experiência, uma experiência mais ampla, uma experiência inclusive, uma experiência de sensibilidade mais ampla, né? Que justamente assim não consegue ser capturado pela ordem do sentido, da representação, né? E aí Sim. volto naquilo que a gente falou do Freire. Eu acho que é justamente isso. Se a gente vê sentido nisso, né, a clínica justamente é um convite, né, a um estranhamento que, de certa maneira, consiga, em alguma Uhum. medida, resgatar um pouco mais dessa dimensão mais, eu diria que, existencial da existência. Uhum. Compreende? Uhum. Quer Essa dizer, dimensão isso. mais ampla. Né? E A não... clínica como esse lugar, fazendo as analogias, né? Clínica e arte, né? Da clínica como esse Sim, lugar de estranhamento, a arte como ruptura, a clínica como a possibilidade da estupefação, né? Do espanto, do talmazen grego, né? Que o Merleau-Ponty traz, que retoma, né? Que a gente vai ter tanto em Platão e Aristóteles, né? A clínica como essa possibilidade de transcendência, como essa ruptura, né? Como essa possibilidade. Estamos indo nessa direção, não é isso? sabe o que eu lembrei agora? É nessa direção, Hum. sim. Eu lembrei agora do. Eu estava ouvindo ontem, eu falei, se eu lembrar dessa passagem, eu vou comentar amanhã na live, sabe? Opa, Ouvindo Cartola, Cartola. ouvindo Cartola, né? As rosas não falam, né? Uhum. Sim, sim. Queisse-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, Opa. simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Né? Uhum. Eu acho que, e aí isso tem muito a ver com essa coisa de que quando a gente lê um texto, a gente está Aham. eminentemente, eu diria que mais fortemente sequestrado pelo campo do sentido. Mas quando a Uhum. gente ouve uma música, é outra coisa, é diferente. Né? Em geral, a experiência musical é uma experiência poética, nesse sentido mais amplo. Né? Uhum. É uma experiência de deslocamento. Né? Em geral, a experiência musical, a experiência da arte musical, ela, quando a gente ouve Cartola falar isso, né, quando a gente, mais do que ouve, quando a gente, nesse momento que a gente ouve essa música e o ouvir traz uma vivência do momento, na verdade, isso é um exercício de deslocamento. Uhum. Né? Deslocamento das representações dadas. Né? E que, de certa maneira, esse exercício nos convida para algo que é diferente da ordem do cotidiano. É uma experiência diferente, é uma experiência mais ampla, Uhum. compreende? Então, assim, eu acho que é exatamente isso, né? A relação entre fenomenologia e arte guarda consigo essa intimidade, né? De um exercício mais radical de estranhamento do dado, né? Que lá na fenomenologia tem a ver com o fato de que o dado constitui a experiência cotidiana, que é a imanência, né? Que é justamente a intencionalidade. Estamos permeados o tempo todo por isso que constitui o nosso tempo, o caráter instrumental, o caráter, né, das tarefas, das coisas dadas, do sentido de ser, enfim, do mundo tal qual se organiza e a gente lida com ele, né? Mas assim, a nossa experiência pode não se reduzir a essa dimensão que aí, como a gente falou agora há pouco, tende a ser uma dimensão realmente mais óleo desidratante que você gosta, que desidrata a experiência existencial, que a torna linear, né, que a torna Uhum. objetivada de uma tal maneira que acaba, às vezes, claro, é muito metafórico isso que eu vou falar, mas às vezes que torna a vida sem vida. Né? E aí tem muito a Sim. ver com aquilo que a gente falou agora há pouco, que a gente, quando vê, passou a semana, pô, não vi essa semana passar. E Uhum. a gente não Uhum. tem visto, porque a gente não tem vivido Isso, isso, isso. direito, né? E aí é importante, porque a gente está aqui falando de arte, né? A gente já falou aqui de pintura, de literatura, de música, né? Mas também para a gente não achar que arte, entre aspas, é só isso, né? Eu me deparo, então, volto naquele texto do Vicente Ferreira, quando ele vai dizer o seguinte:
fenômeno estético como um fator inessencial. Isso, ele questiona os filósofos que falam que o fenômeno estético é um fator inessencial e subsidiário no contexto das atividades humanas. E ele vai defender a arte como expressão humana. E aí olha só que coisa curiosa, né? Porque senão pode ficar parecendo, eu fico muito preocupado quando a gente começa a falar, quando dá indicações de uma interpretação, vamos dizer, que é a grande armadilha, né? Superficial, limitante ou objetivante, né? Aí fala, pô, eu mesmo fico pensando, cara, eu não sei tocar um instrumento musical, sou daqueles frustrados que não conseguiu aprender a tocar violão quando era adolescente, para ficar com as gatinhas, nunca consegui. Eu nunca consegui tocar piano, não sei pintar, não sei desenhar, assim, ou seja, eu sou um completo incompetente, né? Mas aí, olha que coisa curiosa, aí o Vicente Ferreira da Silva, ele traz uma fala de ninguém menos do que Friedrich Schiller, quando ele diz assim, o homem só é completo quando joga. Aí ele traz o jogo, traz o lúdico, e aí ele relembra Huizinga e Ortega y Gasset, né? E quando esses vão falar da necessidade das atividades desinteressadas. Isso é arte que a gente está falando, né? É isso que você está dizendo. Eu passo a semana toda na minha rotina, né? Mas em algum momento eu tenho que recuperar esse lugar da recreação, da brincadeira, do lúdico, né? Do artístico. Né? Eu acho que é nesse ponto que a fenomenologia se torna essa abertura. Né? Aí eu solto a bola para você encerrar os nossos 3 minutinhos que nos restam. Bem rapidamente, eu vou resgatar aqui, eu acho que a gente, em alguma live, a gente comentou, eu comentei sobre isso, né? Olha, eu também, assim como você, eu sou, assim, um quase que pleno incompetente do ponto de vista artístico, né? Eu não sei Ainda pintar, bem eu que eu não não sei estou tocar, sozinho. sou, sou solidário à sua ignorância artística do ponto de Uf, vista mais específico. Agora, como ele fala, eu acho que sei, eu vejo uma relação muito íntima quando aquela passagem que eu já mencionei aqui numa outra live, né, quando o seu João fala para mim que ele conversa com a caneta e as pessoas o acham louco porque ele conversa com a uhum, caneta. uhum, E eu o chamo para conversar, então vamos conversar nós três. uhum. Né? Eu acho que isso é um exercício estético de desinteresse do dado. A atividade né, a experiência desinteressada é uma experiência que se momentaneamente se permite desinteressar pelo dado, pelo instituído, entende? Uhum. Pela caneta enquanto um objeto, né, de escrita. Isso é experiência estética no seu sentido mais amplo também. Então, assim, a gente se vira com canetas, e, enfim, já que a gente não sabe tocar, né? Exatamente. Você sabe que você me lembrou uma passagem, né? Diz que o Russell, quando estava explicando fenomenologia, o povo não estava entendendo, imediatamente ele virava para os seus assistentes e falava: deem-me um café, preciso fazer fenomenologia. E aí ele dava a aula toda de novo em cima de uma xícara de café. Exatamente, exatamente. Exatamente, a caputinidade do cappuccino, né? A cafeidade do café. Exatamente. Maravilha. Meu caro, vou jogar Muito a bola bom. para você encerrar, para dar a despedida para o pessoal, ao som de Handel. Como encerramos? Opa, não precisa nem falar nada. Ao som de Va- Handel fecha. Valeu, Muito bom. Grande bate-papo. abraço, Adriano. Vamos Muito até a bom. próxima. A gente se fala. Isso, Boa fim de semana. Um fim de semana estético para você. de ampla experiência estética. Grande Opa, abraço, abraço, gente. Tchau, abraço. Adriano. Tchau, tchau. Tchau.